Salve, mano, aqui quem tá falando é o Mano, é claro, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje trazendo mais análise de anime, que no caso não é anime, é mangá dessa vez. Mas enfim, né? Hoje a gente vai estar trazendo, assim, uma análise de um mangá que eu comecei a ler esses dias, por falta de coisa pra fazer mesmo. Que é Solo Leveling, velho, que eu adorei esse mangá. Assim, eu nunca fui fã de coisa coreana, dessas coisas, mas Solo Leveling conseguiu me surpreender e muito, porque eu adorei esse mangá e é o único mangá que eu leio, pra falar a verdade. E é isso, né? Dessa vez aparentemente vai ser uma introdução meio curta, que eu vou fazer dessa vez. Então, de qualquer jeito, já vai deixando aí o like, se inscreve no canal e passa lá no server do Discord. Que agora, vamos logo pro vídeo. Ok, logo pra começar, né? Pra quem não tá ligado no que é essa maravilha de mangá, Solo Leveling é um mangá lá da Coreia, que embora seja lá da Coreia, é um mangá muito bom, pra falar a verdade. Que conta a história basicamente de que um dia o mundo tava lá de boa e do nada um portal se abriu que ligava o mundo ao meio que um mundo dos monstros, que eles chamavam de dungeons, assim. E daí surgiram os caçadores, né, que eram os caras que entravam nesses portais pra matar os monstros e não deixar que eles entrassem na terra lá pra destruir tudo. E uma coisa que eu adorei desse mangá, já indo nessa parada aí de mundo dos monstros e dungeons, uma coisa que eu adorei, uma pegada que eu adorei muito nesse mangá, foi que mesmo ele se passando no que parece ser um mundo atual assim, ele ainda assim tem uma pegada meio de um RPG medieval, porque dá pra você perceber, tipo, as dungeons, os monstros, a forma como funciona esse negócio de raid. E uma coisa sobre essas dungeons também, né, é que uma coisa que vai ser bem importante, assim, que é que essas dungeons são divididas em ranks. Que os ranks dão... eles dão os ranks para as dungeons de acordo com a dificuldade dela. E as dungeons podem variar de rank S até E. No caso, S seria aquela dungeon quase impossível de se passar. E a E seria que até iniciante passaria sem problema. Ou pelo menos é o que era para acontecer. Enfim, agora indo pra história de verdade, assim, a história tem um protagonista lá, que eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dele assim, porque eu sempre fui péssimo em falar o nome coreano, mas tá, eu vou tentar aqui. O nome dele é Sang Jin-woon, eu acho que é assim que se fala, tá aparecendo na tela aí, quem souber essas coisas aí me corrige. Vou chamar ele de Sang, que é como todo mundo chama no mangá. E o Sang é conhecido como o ser mais fraco que existe. Por quê? Porque quando os caçadores vão enfrentar os monstros e tal, de algum jeito que eu ainda não sei no porquê e não sei nem se explica no mangá ainda, eles conseguem um tipo de habilidade especial. Tipo, tem pessoas que têm habilidades mais focadas para ataques, outras mais para suporte, assim, que nem um RPG medieval também. E o problema do Sang é que ele não tem nenhuma habilidade que ele despertou ainda. E por isso até em dungeon de rank E, ele consegue sair todo ferrado. E o problema é que ele não pode, assim, parar de ser um caçador, assim. Por quê? Basicamente é porque ele precisa pagar medicamentos pra mãe dele, que a mãe dele tá doente, uma coisa assim. Por isso ele tem que ser um caçador. O problema é que ele não ganha praticamente nada, já que ele não consegue fazer quase nada nas dungeons, porque ele fica morrendo o tempo todo. Então, assim, já dá pra ver que é aquele protagonista comum, né? De shounen, assim. Embora eu acho que não sei se Solo Leveling pode ser considerado um shounen, mas já dá pra ver que o Sang é um protagonista meio genérico assim. Enfim, e o mangá começa com o Sang dando já uma auto-introdução nele, que é tudo que eu acabei de falar aqui. E ele tá se preparando pra ir pra uma raid, que pra quem não sabe, raid é quando você vai lá batalhar lá com os monstros de uma dungeon e tal. Eu acho que todo mundo aqui conhece o mínimo possível de um RPG medieval, então eu vou tentar, não vou explicar tanta coisa assim. Só que dessa vez essa raid que o Sang tá indo é uma raid de rank, não é de rank E, é de rank D. O que quer dizer que se ele se ferrava em raid de rank E, rank D talvez eles tenham uns probleminhas aí. E assim, ele vai lá pra guilda de caçadores dele, fica lá se juntando com o pessoal, ele vai lá tomar um café, no caso ele não toma porque acabou o café. Mas enfim, também é apresentado aí outra personagem aí que eu também não sei como fala o nome dela, Juhi, uma coisa assim. Que ela é meio que a curandeira do time. Ela tem a função lá, uma habilidade de curar e tal, que ela consegue curar. Mas ela também tem umas fraquezas, uns nerfs, essa habilidade dela. Enfim, agora começa a raid, né? Eles chamam ó, o pessoal, decidiu o líder, que não vai ser muito importante pro desenvolver da história.
E eles vão pra raid enquanto tá todo mundo lutando lá. O Sang tá só tentando fugir, tentando não morrer. E a Juhi curando ele a cada 5 segundos. Até que um tempinho depois eles matam todos os monstros que estavam lá pela raid. Só que o portal não fecha assim. Porque quando todos os monstros são mortos, o portal se fecha e eles voltam lá pro mundo normal. Isso não aconteceu. Por quê? Provavelmente porque tinha um boss ali. E eles tinham que achar o boss. E eles dando uma olhada assim, provavelmente eles estavam numa passagem secreta. E só derrotando o boss que ele podia fechar o portal. Porque se eles não fechassem o portal, os monstros que estavam lá, provavelmente o único que estava lá era o boss, eles iam pro mundo real e começar a atacar tudo. E, enfim, eles acham um corredorzinho assim, que eles provavelmente... Era a única esperança deles de encontrarem o boss, porque era a única passagem que eles nunca tinham ido. E eles vão lá pra esse corredor, mas eles passam 40 minutos andando até encontrar uma porta lá no final, finalmente. E eles abrem aquela porta e entram meio que numa sala assim. E essa sala, ela tem basicamente assim, eu vou descrever a sala pra vocês, porque vai ser importante assim, toda essa descrição da sala. Ao redor da sala tem estátuas, que essas estátuas elas têm armas. E essas armas elas meio que variam. Tem as estátuas com espadas, outras com escudos, outras com machados, e tem espada e tem estátuas que tem até instrumentos musicais. E essas vão ser as estátuas mais importantes. E na ponta da sala, no lado oposto da porta, tem uma estátua gigante sentada no trono. E quando eles entram na sala, a porta já vai se fechando. E eles tentam até fugir para abrir a porta de novo, mas uma das estátuas que estava por perto, que tinha, eu não lembro o que, eu só sei que ela toma vida e mata o cara, esmagado. Então o que eles conseguem perceber é, aquelas estátuas têm vida, mas elas só acordam quando alguém chega perto. Então beleza. O que eles já sabiam é, não chega perto das estátuas. Era um bom começo. Mas eles percebem que por lá tem uma pedra, assim, que essa pedra tem umas inscrições ali que eles descobrem que é aquela para derrotar o boss, o possível boss, né? Eles vão ter que fazer um puzzle, coisa que não é tão raro assim em RPG medieval. E naquela pedra tá escrito o seguinte: lá naquela pedra tava escrito: venere o Senhor, louve o Senhor e prove sua fé ao Senhor. E um detalhe aqui, quando aquela pedra falava Senhor, eles achavam que eles estavam falando de Deus assim, mas na verdade Senhor era aquela estátua que estava sentada lá no trono, aquela estátua gigante, e não demorou 5 segundos para eles perceberem que aquilo era um boss. E bom, então provavelmente para eles matarem o boss, ou para pelo menos começar uma batalha final contra o boss, eles têm que fazer esse puzzle e descobrir o que é cada uma dessas frases que tinham aí na pedra. O problema é que eles não tinham muito tempo para pensar, porque quando eles menos esperam, aquela estátua ela toma vida, e mesmo sentada no trono, ela olha pro pessoal que tava ali, e ela dispara um raio de calor pelo olho que incinera geral lá. Mas por sorte, o menino Sang ali parece que o que ele não tinha de força tinha de cabeça. E ele usa a inteligência para perceber que aquela estátua ela só consegue atirar, ela só tira em alguém depois de uma determinada altura. Então se eles ficarem agachados, aquela estátua não vai conseguir atirar neles. E é o que eles fazem, eles ficam agachados, mas agora eles não sabem o que fazer mais. Só ficar agachado ali. Até que o Sang percebe uma coisa sobre o primeiro passo: venere o Senhor. O que quer dizer é que se eles se levantarem, aquela estátua tira, mas se eles se abaixarem, a estátua para. O que quer dizer que venere o Senhor é no sentido literal. Eles literalmente têm que se ajoelhar e meio que venerar aquele boss. E é isso que todo mundo faz. Eles se ajoelham e veneram o boss, e depois do tempo aquele boss que parece que se acalma e depois volta. Só que dessa vez ele se levanta do trono com aquele sorriso que quem já leu Solo Leveling, quer dizer, quando eu conheci aquele sorriso, eu nem sabia o que era Solo Leveling, mas aquele sorriso perturbador assim que aquele boss faz. E aí que parece que vai começar a batalha final contra o boss. Então agora, para eles vencerem o boss, tinham que fazer um puzzle. Agora eles tinham que fazer o segundo passo do puzzle, que era louve o Senhor. Então, já que venerar o Senhor, eles tiveram que fazer o sentido literal. Então agora eles também tentaram fazer o sentido literal de louvar o Senhor. E aí chega um figurante que ele dizia que era do coral de uma igreja. Ele literalmente ora pro boss. Ele começa a orar, fazer uma oração, e o boss vai se aproximando dele,
até que ele leva um pisão e morre esmagado pelo pé do boss. Até que o Sangue percebe uma coisa. As estátuas que estavam nos cantos da sala tinham cada um instrumentos, e tem alguns até que tinham instrumentos musicais. E que cada estátua usava o seu instrumento quando alguém chegava perto. Então provavelmente se chegassem perto das estátuas com instrumentos musicais, de duas uma, ou eles começavam a tocar os instrumentos musicais, ou eles tacavam uma porrada neles com flauta mesmo. Então o Sangue decide arriscar e ficar perto das estátuas com instrumentos musicais, e quem sabe aquelas estátuas não cantassem uma música que seria o Louve o Senhor. E é isso que eles fazem, e por incrível que pareça, dá certo. E agora só faltava o último passo, prove sua fé ao Senhor, que essa eu acho que foi a mais fácil de descobrir o que é. Porque quando eles fazem isso, o boss se acalma, ele para de andar e atacar todo mundo. E no meio da sala sobe um altar de sacrifício. É isso que eles têm que fazer. Eles contam, né, que antigamente para provar a fé a Deus, sacrificavam animais, como animais ou humanos também, eles falam. Não sei se é verdade, mas é o que eles falam. E é literalmente isso que eles têm que fazer. Eles têm que escolher algum deles lá para ir pro altar e ser sacrifício. No final das contas não foi bem assim. Na verdade, eles tinham que todo mundo subir no altar, e lá eles ficavam sem fazer nada. Até que eles descobrem que o que eles têm que fazer é de um em um. Todo mundo sair pela porta. As estátuas não atacavam e a porta não fechava do nada, esmagava eles. Pelo contrário, eles só saíam de boa e podiam voltar ao mundo normal. E eles podiam fazer isso, exceto o último que saísse. Quando o último tentasse sair, a porta ia fechar e todas as estátuas iam ganhar vida, não importa a distância que estivesse desse último, iam matar ele. E adivinha quem era o último? Era justamente o Sangue. Então é isso, ele deixa todo mundo sair, até porque ele tava com a perna esmagada, ele tava todo ferrado, não dava nem pra correr mais. Então é isso, e todo mundo sai e deixa o Sangue lá, que ele próprio se oferece de sacrifício. E as estátuas chegam perto dele lá no altar pra matar ele. Quando eles vão matar ele, aparece uma coisa no olho dele. Uma coisa que só ele consegue enxergar. Aparece uma mensagem no olho dele. A mensagem pergunta se o Sangue não queria ser um jogador. Ele não sabe muito bem o que é jogador, mas a mensagem fala que se ele aceitasse, ele ia renascer em um hospital. Se ele negasse, o coração dele ia parar de bater. E como eu já falei, o Sangue ele é muito inteligente, então não preciso dizer qual é a opção que ele escolheu. E quando ele apertou em sim, ele simplesmente apagou e ele acordou no hospital sem nenhum ferimento. A perna dele, que foi esmagada, quase partida, estava no lugar normal. E ele acordou e ainda continuava vendo aquela tela, que por algum motivo só ele conseguia ver. E meus amigos, aquela tela era, na verdade, a habilidade especial do Sangue, que ele só despertava quando morria, quando estava prestes a morrer. E aquela habilidade consistia basicamente, ela dizia uma lista de tarefas para o Sangue fazer, e ele tinha que fazer todas aquelas tarefas perfeitamente num curto período de tempo. Se ele não cumprisse, ele seria jogado num deserto com uma minhoca gigante perseguindo ele por 4 horas. Senão, ele ganharia uma certa quantidade de dinheiro e assim ele podia não só ser um caçador, como também pagar os medicamentos da mãe dele. O que isso foi perfeito pra ele. E é isso. Eu só li até aí no mangá, eu ainda tenho bastante coisa pra ler. Tem 150 capítulos mais ou menos, eu ainda tô no 11, eu acho. E é isso. Eu adorei esse mangá. É o único mangá que eu tô lendo, porque eu não tenho saco pra ler mangá. Mas Solo Leveling foi tão bom que eu viciei, o que quer dizer que se eu viciei em mangá, é porque o mangá é bom mesmo. Então é isso, não tenho muita coisa pra falar. O que eu queria falar de Solo Leveling, eu já falei. O mangá é perfeito, eu já falei, eu não preciso dar nota pra ele. Então é isso, eu sei, é um protagonista genérico, é um protagonista muito genérico assim, de shounen. E quase qualquer shounen tem aquele protagonista genérico, que é um fracotezinho, que no final do mangá ele é o ser supremo que sola qualquer um. Então sim, é um protagonista genérico, mas essa é só o início das bizarras aventuras de um protagonista genérico. Essa frase ficou muito boa, vou botar no título do vídeo.